Hello guys! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês. Temos conteúdos do nível básico ao avançado em 4 playlists distintas, 2 delas de gramática e 2 de vocabulário, né? As playlists de gramática se dividem em nível básico, né? Basic Grammar, com explicações em português, e Intermediate Advanced, com explicações apenas em inglês. E vocabulário também é a mesma coisa. Vocabulário básico, explicações em português, e Advanced Idioms Vocab, que é vocabulário nível avançado, expressões idiomáticas, cujos vídeos são inteiramente em inglês. Então você pode escolher quaisquer das minhas playlists e aprender inglês comigo. Tenho quase 500 vídeos disponíveis. Eu acho que eu já cheguei nessa marca de 500 vídeos. Eu tenho que contar, dar uma olhada nas minhas playlists e ver quantos vídeos eu tenho disponíveis. Before we begin, subscribe to the channel, hit the notification bell, and give the thumbs up if you enjoy the content from my videos. Então assine o canal, ative o sininho da notificação. Eu gravo vídeo quase todo dia, né? E dá um joinha se você curtir o conteúdo dos meus vídeos, alright? Bom, este é um vídeo de vocabulário nível básico. Então, todos os vídeos de vocabulário, eu mostro uma palavra, uma expressão, um verbo frasal, né, uma expressão idiomática, ou até mesmo uma palavrinha, explico o significado dela e depois elenco 5 exemplos, né? Em média, 5 exemplos para contextualizar o significado daquela palavra. Let's get into it. Vamos começar. Hoje nós vamos ver uma palavrinha que a gente estuda bastante na gramática, que ela é yet. Se você procurar yet no meu canal, você vai achar vários vídeos falando de yet, né? Porque yet é usado bastante no present perfect, presente perfeito. Então, se você quer aprender mais sobre esses tempos verbais, procura Present Perfect no meu canal, ou até mesmo procure yet, que você vai encontrar lá. O yet, ele pode funcionar como advérbio ou como conjunção, né? O advérbio, ele modifica o sentido de um verbo, né? Ele pode modificar o sentido do próprio advérbio. E a conjunção, ela liga orações, né? Ela tem uma função de ligação. Let's see the examples. Vamos ver os exemplos e você vai entender direitinho o que eu estou dizendo. The first example, primeiro exemplo. I haven't seen him yet. Essa frase, ela está no present perfect, presente perfeito, que é o verbo have, mais o verbo principal da frase no particípio passado. Seen é o past participle do verbo see, né? Que é o verbo ver. Então, qual seria a tradução dessa frase? Eu ainda não o vi, né? O yet aqui, ele significa ainda. I haven't seen him yet. Eu ainda não o vi. Por que eu uso o present perfect? O present perfect é usado referente a ações que ocorrem no passado e que têm reflexo no futuro. Ou seja, eu não o vi, né? Eu não tenho visto, não o tenho visto e até o momento eu ainda não o vi, mas eu ainda posso vê-lo. Ok? Let's see the second example. Her advice seems strange, yet I believe she's right. O yet aqui, ele tem o papel aqui de conjunção. Observe que eu tenho 2 orações, né, 2 clauses, e o yet, ele está juntando essas orações. Então, o conselho dela parece estranho, né? Her advice seems strange, ou seja, o seu conselho parece ou pareceu, né? No caso é parece, seems,
é no presente. Estranho. Mas, entretanto, porém, aqui, gente, o yet, ele tem uma ideia de adversidade. Então, o conselho dela parece estranho, mas eu acredito que ela esteja certa, ok? Yet, I believe she's right. Né? Então, yet, ele pode ter esse significado também. The third example, terceiro exemplo. I'm amazed that you haven't told him anything yet. Eu estou surpreso. I'm amazed that, eu estou surpreso que você não contou a ele nada ainda, né? Então, o yet aqui tem um significado de ainda, né? Eu estou surpreso que você ainda não contou nada a ele, né? Haven't told, aqui é o present perfect, verbo have, mais o verbo tell no particípio, que é told, right? The next example. Lawrence's body was never found, and he may yet be alive. Então, Lawrence's body. Aqui nós temos o caso genitivo, em que o yet, aliás, em que o apóstrofo S, né, ele indica uma relação entre essa palavra e esta, né? No caso, o corpo de Lawrence, corpo, body, de Lawrence, né? Então, eu falo assim, Lawrence's pen, a caneta de Lawrence. Lawrence's body, o corpo de Lawrence. Então, o corpo de Lawrence nunca foi encontrado, was never found. Aqui nós temos a voz passiva, né? Que temos o verbo to be e o verbo find no particípio passado, né? And he may yet be alive. Ele pode ainda estar vivo. Então, may aqui é o verbo que expressa possibilidade, né? Probabilidade. Então, ele pode ainda estar vivo, ok? The next example. The election won't take place for 3 weeks yet. Embolei aqui, ó. The election won't take place for 3 weeks yet. Então, as eleições ou a eleição não ocorrerá, né? Take place significa de acontecer, não ocorrerá por 3 semanas. Aqui o yet, ele tem um sentido seguinte: nas próximas 3 semanas não vai ter eleição, é só daí para frente, né? Então, a eleição não ocorrerá dentro de 3 semanas. Então, eu tenho um período de 3 semanas e após esse período a eleição pode acontecer, alright? É um sentido diferente. Lembra que eu comentei que o yet, ele pode ter o sentido de adversidade? Então, yet, ele pode significar entretanto, né? Essas duas palavras têm o mesmo sentido, né? However, nevertheless, yet, né? No caso aqui, expressando adversidade. Mas, porém, no entanto, né? Nevertheless, no entanto, entretanto, tem o mesmo sentido. E o yet pode ter o sentido de ainda, né? Então, são as duas traduções clássicas para este termo. Next example, próximo exemplo. They had plenty of time, yet she felt there was almost none. Então, eles tiveram muito tempo, né? Plenty of, muito, abundante, né? Eles tiveram muito tempo, yet, mas ela sentiu que não havia, né? Que havia quase nenhum. There was, é um tempo verbal. There was e there were, que é o verbo haver ou existir, né? Haver no sentido de existir. Aqui, por que tem um sentido negativo? There was almost none.
Ou seja, havia, there was, havia, quase, none quer dizer nenhum, né? Eu posso dizer, I have no time, eu não tenho tempo. I have none, eu tenho nenhum. Tá? Então, quando eu falo assim, I have none, a frase ela tem um sentido negativo sem que o verbo esteja conjugado ou flexionado para a negativa, né? E é esse caso. Yet she felt there was almost none. Então, aqui, essa segunda oração, ela está na negativa sem que o verbo there was estivesse na negativa. Alright? And last but not least, por último, o último exemplo. Try not to overcook the beans, or better yet, eat them raw. Né? Tente não cozinhar demais os feijões, né? Ao pé da letra seria isso, os grãos, os feijões. Over tem o sentido de excesso, né? Se eu falo assim, over eat, que é escrito tudo junto, eat é o verbo comer. Over eat, comer demais. Over work, trabalhar demais. Então, overcook, cozinhar demais. Então, tente não cozinhar demais os feijões ou feijão. Ou, melhor ainda, or better yet. Então, better é melhor, yet ainda. Ou, melhor ainda, coma os grãos, né? Coma os feijões crus. Eat them raw. Ok? A frase para mim não tem muito sentido não, mas eu peguei na internet de um dicionário. Então, é só para exemplificar. Ou, melhor ainda, coma os cru, né? Para você não cozinhar demais os grãos de feijão. Alright? So I hope you enjoyed today's video. Espero que vocês tenham gostado.